Olá, todo mundo. Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Karina. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre algo que aconteceu na minha vida, né? Que como tá aí no título, quando Deus respondeu para mim no meu sonho, né? Quando Deus conversou comigo pelo meu sonho. Em 2025, dezembro de 2025, eu estava num momento da minha vida onde eu não sabia aonde ir, o que fazer, para onde correr. Eu estava num momento muito crítico, assim, psicológico, sabe? Sem você ter um rumo, eu não tinha rumo, eu estava totalmente ali sem saber o que fazer. E eu tava ali, eu sempre gosto de levantar, né? Logo cedo, eu pego ali e faço a minha oração, eu gosto de fazer meu momento de meditação, eu gosto de colocar ali os meus mantras, ouvir minhas músicas. E eu nesse dia eu tava muito mal, eu tava muito triste mesmo. Esse tava um momento que eu falei, gente, eu não sei o que fazer. E eu tava ali com a minha Bíblia, né, que eu gosto de ler bastante, eu gosto de ler salmos de manhã. Comecei a chorar. Eu chorava muito, assim, eu chorava assim, de soluçar, porque eu tava, sabe que você querer uma resposta de Deus a todo momento? E eu lembro que eu tava ali no momento meu que eu olhava assim, na parede da minha sala tem um quadro grande assim do leão, que é lindo, meu quadro. E eu estava sentada na sala ali com a minha Bíblia na mão, e eu olhava assim, eu falava, o que eu mais pedia, eu falava Jesus, sabe? Meu Deus, sabe? E eu olhava e falava, Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda, eu não tenho o que fazer, eu tô muito mal, não tenho caminho. E na minha cabeça vinha aquilo, sabe? Eu só queria um abraço de Jesus agora, sabe? Eu queria que Jesus viesse aqui me dar um abraço, eu precisava. E eu pedia isso, eu falei, Jesus, me dá um abraço, como eu queria estar com você. Que você me desse um abraço agora. E eu chorava muito, assim, eu chorei. E eu tava chorando muito, assim. Natal, passou ano novo, a gente, né, tava com a minha família todo mundo reunida, as coisas foram. Eu fui me acalmando, fui melhorando. É 16 de fevereiro, eu tive um sonho que de verdade foi um sonho que eu fiquei totalmente impactada com o que eu sonhei, porque foi algo que. Sabe quando você é pega de surpresa? Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui pega totalmente de. Estava como fosse um penhasco, só tinha. Eu lembro que no meu sonho tinha só umas pedras muito grandes, assim, era um penhasco, eram pedras muito grandes. E estava só eu. Só tinha eu ali, só eu e aquelas pedras, eu não sabia aonde eu estava, eu sei que a imagem era essa. E quando eu olhava para minha frente, assim, é como se tivesse aberto um portal na minha frente, assim, e dali saiu, daquele portal que eu estava, saiu dali um homem, magro, né? Não muito alto, de barba e de cabelo. O cabelo não era muito longo, era próximo assim ao pescoço. E ele, quando eu olhava para ele, ele tava machucado. Sabe aquela, parecia que tá vindo da guerra, sabe? Assim, ele tava com marcas de sangue na roupa e ele tava machucado. E eu olhava para ele assim e eu falava o que aconteceu, né? A minha preocupação era o que aconteceu. E naquele momento assim, ele só olhava para mim e ele deu um sorriso tão lindo, um sorriso. Ele todo machucado, ele me deu um sorriso e ele só falava para mim, me dá um abraço. Nessa que eu olhava para ele, que eu fui abraçar ele, eu senti era um cheiro, mas não era um cheiro de sangue. No sonho eu senti o cheiro, era um cheiro tão bom, era um cheiro forte, só que era um cheiro bom, sabe? Não era um cheiro ruim, era um cheiro bom.
E a hora quando eu abracei ele, na minha consciência, eu no meu sonho, eu vendo a situação, eu ali eu abraçada com ele, e eu olhava e falava assim, era Jesus, sabe? Pra mim era Jesus. E a hora quando eu olhava para cima, tinha um céu um céu azul bem escuro. No céu, assim, eu abraçada com Jesus, assim, e no céu tinha um leão, que era o leão, era o mesmo leão que do meu quadro que eu vou mostrar para você. O leão que estava ali e eu só olhava para cima, olhava para aquela imagem, olhava para eu só falava gratidão, Deus. Eu só falava obrigada, Deus. Eu só olhei e falei obrigada, Deus. E eu desmaiava. Eu desmaiava nos braços de Jesus ali. Eu simplesmente desmaiei. Quando eu acordei, a sensação que eu tinha era: foi um sonho ou não foi um sonho? Foi sonho, foi real, porque foi muito real. Muito, muito real. E eu acordei, e sabe quando fica aquela ação que você fala assim, e você não sabe o que você acabou de sonhar? Isso foi por volta eu sempre acordo cedo quando eu minha criança na escola. Então isso foi foi umas 5 horas, e foi rápido, foi um sonho muito rápido. E depois eu não consegui dormir. Aí eu levantei, fui levar minha filha na escola, eu voltei, minha mãe estava indo trabalhar. E eu, assim, eu falei, mãe, eu tenho que te contar meu sonho. Eu sonhei com Jesus. E quando eu falava aquilo, sabe uma sensação de você olhar e falar, gente, eu sonhei com Jesus. Foi um sonho tão bom que eu falei, mãe, eu quero tanto sonhar assim. Eu contei pra minha mãe, contei para meus filhos, contei pra minha filha. Quando a minha filha acordou, eu contando pra ela o sonho, eu me arrepiava inteira de contar o sonho que eu fiz. Foi um dia tão incrível pra mim que foi um dia que eu chorei tanto, porque eu lembrava do meu sonho e eu falava, gente, Jesus, ele me ouviu. Ele mesmo eu ali, porque eu me coloquei, eu lá em dezembro, aonde eu estava sentada na sala, no sofá da minha sala, com a minha Bíblia na mão, e eu pedi para Jesus me dar um abraço naquele momento, porque eu estava desesperada, eu estava precisando daquele abraço e eu queria aquele abraço. E depois, em fevereiro, dia 16 de fevereiro de 2026, eu sonhei com esse abraço. E ele todo machucado, e eu perguntando, e eu querendo ajuda, e ele ali todo machucado, eu querendo ajudar, saber o que estava acontecendo, ele só olhou para mim e falou, me dá um abraço. Então ali eu tive realmente a certeza, e veio na minha cabeça, sabe? Puxa, Deus me ouviu, ele me ouviu, eu pedi o abraço e ele me deu. E quando eu conversando com a minha mãe, conversei com a minha mãe, conversei com outras pessoas, todos me falaram a mesma coisa. Deus te surpreende, é quando você menos espera, Deus vem e te surpreende. E realmente foi um sonho incrível. Ele me surpreendeu de uma maneira tão incrível que nesse dia eu chorava, eu ouvia as músicas que eu ouvia todos os dias, que eu gosto de colocar minhas orações, gosto de colocar meus louvores de manhã. E foi um dia tão abençoado, foi um dia tão incrível para mim, que eu passei o dia inteiro na minha cabeça, eu sonhei com Jesus, Jesus me respondeu, Jesus, ele me deu um abraço, ele deu o abraço que eu pedi para ele, sabe? Então, assim, quando eu estava no momento de desespero, eu pedia, eu implorava por esse abraço. E, e a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu acordei do meu sonho foi, Jesus me ouviu. Deus, ele me ouviu. Simplesmente ele me ouviu. Marquei no meu calendário dia da abundância e prosperidade na minha vida. Comecei a olhar minhas orações de outra forma, sabe? Eu comecei a me olhar de outra forma, sabe? Eu acho que eu sempre tive minha fé, eu sempre
fazia minhas orações, mas a partir desse sonho foi algo totalmente novo. Que Deus, ele te mostra caminhos, ele te mostra oportunidades, ele te mostra ali, olha, você pode ir por esse caminho, você não precisa seguir somente esse aqui, sabe? Eu acho que então ele me mostrou que para eu não desistir, sabe? Que todo sonho que você tenha, não desista. Se ele colocou um sonho no seu caminho, se ele te colocou um sonho no seu coração, é para você seguir. Então, depois desse sonho que eu tive, eu falei, não, realmente, então se ele me ouviu, ele me ouviu, eu pedindo um abraço para ele, então ele ouviu todas as meus outros sonhos. Então, ele vai estar me ouvindo sempre. Então, ele mostrou pra mim. Então, olha, você que tá aí às vezes pensando que não tem muita saída, não tem muita alternativa, tem, sabe? Você tem outras alternativas na vida, que é Deus, sabe? Eu acho que Deus, ele te mostra o que você precisa. Às vezes não no seu momento, não na hora que você quer, mas ele te mostra, ele te responde, ele te guia, né? Então é como tá aí no título, quando Deus tocou, quando Deus me respondeu no meu sonho, foi literalmente isso, porque foi um sonho incrível que eu queria que todo mundo, sabe? Eu falava, mãe, eu queria tanto que você tivesse esse sonho, sabe? Eu ficava assim, eu sonhei com Jesus, sabe? Eu sonhei, ele me respondeu. E aquilo foi tão mágico pra mim que eu falava eu me arrepiava inteiro. Eu falava, eu sonhei com Jesus, eu sonhei com ele me respondeu, ele me abraçou, ele veio pra me abraçar, sabe? Então, nunca desista, sabe? Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da resposta de Deus, porque ele vem de maneiras que você menos espera na sua vida, ele vem e te responde, e ele me respondeu. O vídeo de hoje é esse, pra estar aqui falando pra vocês, nunca desista do sonho de você. Deixa aqui com vocês esse meu relato desse meu sonho, que realmente Deus conversou comigo. E é isso. Quem ficou até aqui, obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui, ó. E deixa aqui a vocês se alguém já teve uma experiência, alguma experiência parecida com essa. Alguém deixar aqui algum testemunho que onde Deus tocou no seu coração, vou adorar ouvir. E muito obrigada. Quem puder ir, se inscreva, deixa seu like. Beijo, obrigada. Até o próximo. Tchau, valeu, obrigada.